Olá, bem-vindos e bem-vindas. Cá vamos mais um resumo da aula de ontem. E então, nós tínhamos estado a falar sobre a importância dos contextos. E anteriormente, quando falámos de comportamento, nós, ao referirmos àquilo que chamamos de comportamento normal ou anormal, pusemos entre aspas. Claro, eu não usei a palavra anormal, usei a palavra patológico, mas pus entre aspas. E isto porquê? Não só por causa de que há fronteiras incertas, enfim, o que é que separa o normal do patológico, mas também porque as definições do que é normal e do que é patológico também não são muito certas. Assim, vale a pena determos um pouco nestes conceitos, embora não os vamos definir. Não os vamos definir porque isso é uma tarefa infindável. Então, a questão da sanidade ou insanidade mental. Alguns factos primeiro. A condição da pessoa, de qualquer pessoa, aliás, altera-se de situação para situação. Não é constante. Aquilo que se chama insanidade mental não é uma constante ao longo do tempo. A condição dessa pessoa também, por outro lado, é interpretada de modo diferente consoante os contextos. Imaginemos que uma pessoa está mascarada para uma festa de carnaval, no cortejo passará por uma pessoa normal, numa reunião de Conselho de Estado passará por uma pessoa louca de todo, não é? Portanto, e consoante também varia, essa interpretação também varia com o quadro conceptual da pessoa que o faz. Isto é, se for, por exemplo, ainda com o exemplo do disfarce de carnaval, se for um entertainer, interpretará de uma maneira. Se for o chefe de protocolo do Estado, provavelmente interpretará de outra. Portanto, isto também faz variar as interpretações. A propósito disto das interpretações, trago aqui uma experiência, uma das experiências mais famosas da psicologia, de um psicólogo chamado David Rosenham. Esta experiência foi feita em 1973, portanto, isto tem já umas décadas, atenção, mas o fundo ainda se mantém atual. A experiência teve duas fases. Numa primeira fase, David Rosenman escolheu 8 pessoas sem histórico de doença psiquiátrica, portanto, completamente sãs, e fez delas uma espécie de clientes mistério, ou como ele chamou, pseudopacientes. O que é que fez? Pediu para eles irem a diferentes hospitais e queixarem-se de um único sintoma psiquiátrico. Umas alucinações auditivas, assim, umas palavras que ouviam, nem sequer chegavam a ser bem frases. Atenção, não eram sintomas muito graves, porque se fossem sintomas muito graves, obviamente que não havia dúvidas nenhumas sobre que tipo de diagnóstico, não é? Sobre a insanidade, não é? Mas não eram muito graves. Tudo o resto que eles disseram e fizeram foi verdadeiro e autêntico. Isto é, foi David Rosenham pediu a esses investigadores que, mal fossem internados no hospital psiquiátrico, passassem a proceder normalmente e sem qualquer, e dizendo, aliás, que já não tinham essas alucinações. Apesar, portanto, de revelarem um comportamento normal e natural, estas 8 pessoas, estes 8 pseudopacientes, ficaram internadas e foram medicadas em 12 hospitais diferentes. Portanto, chegaram a ser transferidos de hospital para hospital. E permaneceram internadas por períodos que variaram entre 7 a 52 dias. O tempo médio foi 19 dias. Pessoas normais, saudáveis, que já não estavam a ter sintomas nenhuns daquilo que eles tinham queixado inicialmente. A maioria dos diagnósticos foi de esquizofrenia, que é uma perturbação grave. E mesmo após a alta, a maioria desses pseudopacientes não saiu curado, digamos assim, mas saiu com o rótulo de esquizofrenia em remissão. Isto é, continuavam, portanto, o diagnóstico é que eles continuavam doentes, só que os sintomas não estavam visíveis e não estavam em atividade nesse momento. É isso que significa em remissão. Embora os hospitais nunca os tenham detectado, estes pseudopacientes, muitos dos outros pacientes que lá estavam internados desmascararam-nos, isto é, descobriram que eles eram uma fraude. E porquê? Bem, uma das razões é o comportamento das equipas hospitalares. Pouco tempo a interagem com os pacientes, uma média de apenas 6,8 minutos por dia, que não dá para conhecer bem as pessoas, e quando interagem com os pacientes, o tratamento era frequentemente despersonalizante, por exemplo, ignorando as suas perguntas. A equipa muitas vezes comportava-se de maneira autoritária,
por exemplo, isolavam-se dos pacientes numa área envidraçada de onde os podiam observar. E eu trago agora aqui a fotografia de um filme muito famoso, que era o Voando sobre um Ninho de Cucos. ehm, e, e temos aqui a Louise Fletcher e o Jack Nicholson. Perdão, só um bocadinho. Aqui, e cá está a área envidraçada. Na verdade, até os pseudopacientes se sentiam impotentes, invisíveis e entediados neste ambiente, um bocadinho como Jack Nicholson nesse filme. Só que as reações naturais a este modo de atuação da parte das equipas hospitalares eram interpretadas como sintomas de perturbação mental. Isto é, reações normais, eram interpretadas como sintomas de doença mental. Ora, o que é que podemos concluir dos resultados desta primeira fase da experiência? Bom, que os especialistas foram incapazes de ver para além do rótulo inicial. Nomeadamente, foram incapazes de reconhecer ações naturais, que seriam naturais nos próprios ou em quaisquer outras pessoas. E se isto acontece com especialistas, o que é que se passará connosco? Não somos especialistas. Bom, vamos à segunda fase da experiência. Outros hospitais psiquiátricos reclamaram, disseram que o David Rosenham tinha sido, enfim, não tinha escolhido os melhores hospitais, porque se tivessem escolhido eles, isto não aconteceria. Então o rei David Rosenham disse, sim senhor, que ia mandar então pseudopacientes para esses hospitais. E esses hospitais, de facto, detectaram entre 10 a 20% das novas admissões como sendo fraudes. Só que houve um problema, é que David Rosenham não enviou nenhum pseudopaciente. Conclusões desta segunda fase é que os especialistas não só não conseguiram identificar pessoas sãs, como possivelmente falharam em identificar, note-se, apenas alguns poucos casos, 10 a 20% é poucos casos, mas falharam em identificar a doença em pessoas doentes, porque as pessoas que vão para um hospital psiquiátrico, principalmente nos anos 70, tinham, para irem, terem a coragem de ir e quererem ser internados, é porque estavam mesmo muito, muito perturbados e em grande sofrimento. E, portanto, falharam. E se eles falharam, connosco não somos especialistas, o que é que não será, não é? Conclusões de toda a experiência. Bom, primeiro que o ambiente e o contexto, que era aquilo que nós queríamos falar, por exemplo, estar num hospital psiquiátrico, pode levar facilmente a interpretações erróneas dos comportamentos e a considerá-los como anormais, quando eles são normais, mesmo quando eles são normais. As atitudes, nomeadamente o papel que as pessoas pensam que estão a desempenhar, podem influenciar a forma como elas veem o comportamento dos outros. Isto é, eu, se estiver no papel de psiquiatra, tendo a ver, estou mais atento a possíveis perturbações mentais. Se eu estiver no papel de advogado, estarei mais atento a possíveis questões legais. Por aí fora, não é? Os rótulos atribuídos às pessoas, nomeadamente após as primeiras impressões, são muito influentes, têm muito peso na forma como as pessoas percebem e interpretam todas as ações dos outros posteriores. O rótulo inicial, de facto, e todos nós já tivemos experiência disso, da primeira impressão, e depois descobrirmos que afinal estávamos errados nessa primeira impressão. Mas essa primeira impressão é muito forte. Finalmente, os diagnósticos, até incluindo os psiquiátricos, têm uma validade que pode ser questionável. Em suma, determinar quem tem uma perturbação psicológica ou sequer se ela existe, nem sempre é uma coisa clara e, portanto, temos que ter algum cuidado. E esse cuidado é só admitirmos a hipótese que o comportamento daquela pessoa que a gente acha que está perturbada, que admitir a hipótese que esse comportamento é a resposta mais adequada ao que lhe acontece ou ao que lhe aconteceu. Porquê? Porque nós sabemos que o organismo pode produzir esse comportamento para garantir a sua sobrevivência, nomeadamente face a um contexto absurdo ou insustentável de comunicação que ele esteja a experienciar. Claro que às vezes o organismo engana-se. O exemplo clássico da pessoa que vai para o jardim e que vê uma corda enrolada no chão e pensa que é uma cobra e põe-se aos gritos, tem um susto e põe-se aos gritos. O organismo aí enganou-se, não é? Portanto, o organismo nem sempre acerta. Mas é aquilo que o organismo acha que é a reação mais adequada para sobreviver. Se nós pensarmos isso,
O facto, por exemplo, desta pessoa que saltou e gritou, não vamos chamá-la que ela é maluca só porque confundiu uma corda com uma cobra, não é verdade? A partir do momento em que a gente percebe que foi essa a confusão, a gente já não achamos louca. E, portanto, face a contextos muito mais complicados do que este deste exemplo, o comportamento das pessoas pode ser, de facto, diferente, mas ser o comportamento adequado e não aparentemente inadequado, como pode parecer aos nossos olhos. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado pela vossa atenção. Espero encontrar-nos para a semana. O resto de semana bom para vós, com saúde, alegria, amor, paz, tudo bom. Até então, até à próxima semana.